Bom, Carlos Alberto, todo mundo conhece, Pereira de Castro, Carlos Alberto, juiz do trabalho, doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e professor da Escola Nacional de Magistratura, da Magistratura Trabalhista. Então, sem mais delongas e sem enrolação, palavra com o Carlos Alberto. Vai lá, meu amigo, bom trabalho. Bom dia, meus amigos. Saudando aqui a direção da ANAMATRA, na pessoa do Colucci, Noêmia e todos os outros integrantes da atual gestão, meus colegas presidentes de AMATRA, colegas juízes do trabalho, né, os integrantes do FUNPRESP aqui presentes. Né, eu aceitei de muito bom grado o convite, porque, bom, passei alguns anos aqui nessa sala, representando a AMATRA 12, alguns amigos aqui daquela época, né, e é sempre uma alegria voltar, né, para um lugar que a gente se sente em casa. Né. São realmente algumas coisas que marcam a vida da gente, e a vida associativa é uma delas. Esse tema me é muito caro. Os que me conhecem sabem que eu gosto muito da matéria previdenciária. Minha dissertação de mestrado foi em cima do nosso regime de previdência, antes ainda da criação do fundo de pensão. E o doutorado agora vai por um outro caminho, mas não muito longe dele. Então, eu tenho estudado um pouquinho isso e, na minha despedida do Conselho de Representantes, talvez alguns me ajudem aí, Walter, Heber, vão lembrar que eu disse o seguinte: olha, a gente precisa ficar de olho, porque era isso, era meados de 2007, eu disse, olha, precisamos ficar atentos à questão da previdência complementar, porque isso logo, logo nos impactará e precisamos estar de olho nisso, né? E eis que 10 anos depois, estou eu aqui. Então, é interessante que não era uma profecia, mas era, de alguma maneira, uma leitura que eu estava fazendo, já preocupado, e agora essa preocupação toma um nível nacional, eu acho importantíssimo. Temos que trabalhar incessantemente nisso, para esclarecer os nossos colegas, esclarecer como devemos realmente nos dirigir, nos pautar nesse tema que é tão importante, que é o pós-trabalho, né? Quer dizer, o que a gente vai fazer depois que a gente resolver pendurar a toga. Né? Isso é importante demais, porque, afinal de contas, o desfrute de tudo aquilo que a gente construiu. Não tem como a gente deixar isso para depois. Né? Aliás, é exatamente esse o sentido de previdência. Eu preciso olhar para o futuro antes, né? E não apenas quando ele chega. Até porque o futuro pode ser amanhã. Né? Então, é um pouco disso que eu vou falar. Bom, meus caros, então, sem mais delongas, eu tenho um PowerPointzinho aqui para facilitar a nossa vida. Né? E é claro que eu não podia perder a viagem, né? E aí, lá dos tempos idos da gente discutir as primeiras reformas, né? O Rodney ali também, que é da minha parceria antiga. Nós vamos trabalhar sobre um aspecto fundamental da nossa discussão, que é a segurança jurídica, né? Afinal de contas, que cuidados nós devemos ter num período em que, a partir de uma Constituição rígida, a nossa garantia de direitos toda hora sofre um solavanco, não é? Eu creio que todos nós, se não a esmagadora maioria de nós, quando optou pela carreira, tinha em mente o texto original do artigo 40, melhor dizendo, do artigo 93 da Constituição, não era nem o 40, que dizia, olha, ao final da sua vida você terá uma aposentadoria com proventos integrais, então não se preocupe em cotizar, não se preocupe em fazer poupança paralela, porque a tua vida está garantida. Era um direito legítimo de quem ingressava na carreira, àquela altura, acreditar que numa Constituição rígida, falando de garantias de uma magistratura, a partir do conhecimento que todos nós tínhamos de direito, tanto que conseguimos atingir o objetivo de passar no concurso, isso era minimamente concretizável. No entanto, a história nos mostrou outra realidade. Não é? O próprio direito constitucional hoje acho que tem que ser revisto, porque falar em Constituição rígida, aquela que passa por um processo muito mais complexo de mudança do seu texto, não sei se eu hoje daria uma aula de direito constitucional tratando exatamente assim, não é, esse tema. Porque a palavra segurança jurídica, ou a expressão segurança jurídica, a meu ver, mudou completamente de diretriz. Então,
A primeira reforma que mexe com a nossa vida é a Emenda 20. A Emenda 20 ela prevê a Previdência Complementar, mas de modo programático, muito ainda incipiente, e tanto que não gerou uma preocupação maior entre nós. Não é? A grande questão na época foi a revogação do inciso 6º do artigo 93, nos transladando para o artigo 40 da Constituição, então um tratamento conjunto com todas as demais categorias de cargos públicos efetivos, então entrávamos todos nós na mesma regra, havia ali a transformação pontual da aposentadoria dos juízes do sexo masculino para 35, que era 30 junto com as mulheres, mas, basicamente, a preocupação em criar critérios de elegibilidade que ainda não existiam, idade mínima, tempo mínimo de serviço público e tempo no cargo, que só existia o tempo no cargo para nós, os servidores em geral não tinham. O cálculo pelo último rendimento, evitando, então, aquelas possibilidades de incorporação de outras vantagens, e o fim das contagens fictícias, histórias das licenças-prêmio e tudo mais. Então, os focos eram esses na época. Tanto que foi esse o principal aspecto. Ninguém estava preocupado numa redução significativa. Por quê? Porque integralidade e paridade não se mexeu. Em integralidade e paridade não houve... Houve um arremedo de mudança, mas isso logo no começo, logo nos primeiros meses de tramitação, lembrando que essa PEC foi de 95 a 98, quando então, lá em dezembro, 4 anos depois quase, é que foi promulgada. Então, quer dizer, nesse passar de tempo, ela foi sofrendo cortes, e um deles, o primeiro, talvez, foi essa tentativa de mexer em integralidade e paridade. E aí o artigo 40 passa a ter uma redação que era muito diferente da original, onde antes dizia o servidor será aposentado 2 pontos, passa a existir essa redação belíssima no caput, em que eu destaco o assegurado regime de previdência de caráter contributivo. O segurança jurídica e o assegurado pareciam estar muito próximos entre si. Novamente, poderia gerar uma aura de tranquilidade. Opa, então é assegurado. Então, tranquilidade. Só que não é? E viria, então, logo que mudasse o grupo que, então, assume a presidência da República, vem outra proposta de emenda constitucional, essa aprovada em menos de um ano, que se transforma na emenda 41, e que não mexe, então, mais nos requisitos de elegibilidade, mantém aqueles que já tinham sido criados pela emenda 20, mas muda, sim, aí o cálculo, afetando, então, integralidade e paridade. E, por conta disso, isso só seria aplicável apenas àqueles que ingressassem após a regulamentação que veio logo em seguida, em fevereiro de 2004. Claro que tem a questão da transição, que eu vou atropelar para a gente poder dar tempo de falar tudo, mas, mesmo na regra de transição, depois a emenda 47 assegurava a integralidade e paridade. Não é? A emenda 41 mexe, mais uma vez, nos 3 parágrafos que falam da Previdência Complementar. A emenda 20 tinha uma redação do parágrafo 15, modificado pela emenda 41. E aqui, então, começa um movimento de criação da Previdência Complementar para servidores e agentes públicos em geral. Não é? Primeiro, a facultatividade. O parágrafo 14 não exige que União, Estado, Município, Distrito Federal crie fundo de previdência. Notem, a PEC 287 tem como norte a obrigatoriedade de criação. É uma das coisas que está ali sutilmente colocada e não discutida. Porque, como a PEC, tal como a reforma trabalhista, tem uma série de coisas dentro, essa está passando em brancas nuvens. Claro que agora, com os substitutivos, aglutinativos, etc. e tal, isso aí também está meio que no banho-maria. Mas está lá. Em vez do desde que instituam, a palavra passa a ser instituirão. Há um imperativo ali que, portanto, embora nós, no campo federal, não tenhamos mais por que nos preocupar com isso, mas essa é uma questão que envolve estados, municípios e Distrito Federal também. O 15 é o que foi mexido na emenda 41, então passa a prever a lei de iniciativa do Executivo, e com isso abre-se o caminho para o projeto que depois se transforma na Lei 12.618,
a lei que cria o Fundo de Pensão do Serviço Público Federal, o FUNPRESP, e o 16, que, de alguma maneira, repete o 202 da Constituição, porque previdência complementar tem caráter facultativo. Não pode ser imposto a ninguém a adesão a um plano de previdência complementar. Não vou entrar na discussão sobre a natureza jurídica e aspectos estruturais, porque acredito que a competência dos nossos caríssimos colegas de palestras aqui hoje vão ser muito mais específicos e apropriados que eu. Antes mesmo do FUNPRESP, São Paulo e Rio de Janeiro já tinham leis tratando do tema. Então, a União não foi a primeira a instituir o fundo de pensão. O Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo, na verdade, primeiro São Paulo e depois o Rio de Janeiro, criaram os seus regimes também nesse sentido. Então, na sequência, veio a lei federal, tratando exclusivamente, então, do fundo de pensão dos servidores federais. Não é? E aí tem 3 datas que são fundamentais no âmbito federal. São aquelas que estão em amarelo ali, né? O 4 de fevereiro, o 7 de maio e o 14 de outubro, mais especificamente para a Magistratura Federal e do Trabalho e todos os outros órgãos da União, o dia 14/10 de 2013. Então, Ministério Público da União, Justiça da União, órgãos públicos, servidores do Poder Judiciário, incluindo o quadro do CNJ, quem tomasse posse, entrasse em exercício em cargo público posteriormente a essa data, estaria diante de uma nova sistemática. E é essa agora que eu preciso explicar, porque isso ainda causa muita dúvida, né? Então, o que acontece no dia 14/10 que muda realmente o estado de coisas? Não é? É o que a gente vai tratar adiante. No entanto, notem, então, que há datas diferentes conforme o cargo público, seja no Executivo, no Legislativo ou no Judiciário. De modo que, por exemplo, um analista do Poder Legislativo fizesse prova para juiz do trabalho, mas tivesse ingressado ali entre maio e outubro, já estaria no FUNPRESP-LEG, né? Que depois, então, teria simplesmente que fazer uma portabilidade, migrar para o JUD. Não é? Então, são detalhes interessantes aí, né? Não é só o dia 14 de outubro de 2013, ainda tem aquele pessoal que veio, por exemplo, da magistratura estadual do Rio de Janeiro ou de São Paulo, ou de um cargo de promotor de justiça naqueles 2 estados, que também já estaria, então, desde 2012, não é? Num regime de previdência complementar. Então, falemos das dúvidas, né? Eu creio que eu tenha feito um apanhado, por favor, me socorram se eu estiver errado, mas acredito que as principais dúvidas sejam essas, porque a gente conversa muito, os colegas também me perguntam em âmbito individual, e a gente começava, e a Flávia estava começando, quais são as principais dúvidas, né? Então, algumas eu acho que eu consegui compilar aqui. Não é? Primeiro, FUNPRESP é adesão voluntária, não é? Aquilo que falamos há pouco. Então, não existe entrada a fórceps no FUNPRESP. Mas o cara vai receber aposentadoria pelo teto do INSS. Isso não é entrar no FUNPRESP? Não, não é. Não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? Então, há uma contribuição para o regime próprio de previdência, que é aquele que vai, então, ser gerido pelo próprio Tesouro Nacional, como hoje ainda é, e aí a limitação ao teto do INSS. Ninguém entrou no regime geral de previdência social. Nós não estamos no regime geral, ninguém vai requerer aposentadoria pelo 135, né? Ninguém vai precisar ir para a agência do INSS pedir aposentadoria. Apenas o nosso valor, o valor dos colegas que entrarem depois daquela data ali, é que fica limitado hoje aos 5.000 e fumaça do INSS. Mas o regime é específico, continuamos vinculados à União e não ao regime geral de previdência. Há um regime próprio, diferenciado de previdência. E o FUNPRESP nisso? É o que nós vamos ver. Então, adesão facultativa. Não é? E aí é um problema, e talvez aqui haja uma divergência de ideias, mas dentro do campo das ideias é importante divergir, com relação à mudança que aconteceu na lei, na Lei 12.618, através da Lei 13.183 de 2015, que mexe no parágrafo 1º para dizer o seguinte: quem entrar no cargo, a partir de então, automaticamente está
aderido, me permitam a heresia vocabular, né? Como diria Manuel Antônio Teixeira Filho, né? Homenageando ali o amigo Boal, né? Do Paraná, né? Tirando a heresia. Você é aderido, você não adere, você é aderido, mas não é facultativo. Então não tem entrada automática. Me parece que há um vício de constitucionalidade aqui. Tá? E isso está sendo enfrentado pelos colegas que ingressam, por exemplo, esse ano, ou desde 2016, final de 2015, 16, 17. Colegas estão sendo incluídos no FUNPRESP, não é? Sem a sua manifestação de vontade. Não é? E isso, a meu ver, fere frontalmente a Constituição, no parágrafo já mencionado ali, o 16, do artigo 40, combinado com o 202 da Constituição. Há precedente do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Aliás, lembrando da nossa jurisdição trabalhista, alguns vão se recordar que os fundos de pensão das empresas federais e estatais tinham por costume também forçar a adesão dos seus novos empregados. Os juízes mais antigos, dos quais eu não faço parte, enfim, a história nos conta, né, que assim funcionava, por exemplo, na Petrobras, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal. Então, passou no concurso? Parabéns, assina aqui. Não, mas eu não quero. Não, mas se você não assinar... Especialmente antes de 88, né? Especialmente antes de 88, onde o período ainda não era um período favorável a divergências, vamos chamar assim, nessa altura do campeonato, e o concurso público nem era obrigatório. Também aquelas estatais que contratavam sem concurso. Então, preocupação, a meu ver, relevante, que as Amatras e a Anamatra deveriam observar, é essa dicção da Lei 12.618, no seu artigo 1º, parágrafo 2º a 5º. Por quê? Porque colegas talvez estejam aí entrando sem querer. Pode ser que ele queira ficar. Como eu disse, a adesão é voluntária. Mas não querendo... não me parece razoável que haja essa imposição. Né? Isso me lembra um caso. Eu fui procurador do INSS antes de ser juiz do trabalho. Alguns já sabem disso. Os outros não sabem. Normalmente fazem um né? Aí eu digo, eu já advoguei para Darth Vader, depois eu vim para o outro lado da força. Né? E lá que eu gostei do tal do previdenciário. Né? Lá eu levei a picada do mosquitinho. E aí o que aconteceu? Quando eu tomei posse, primeiro contra-cheque, aquela alegria, né? Sabia que, na época, o procurador e o juiz de trabalho quase ganhavam a mesma coisa. Foi aquela época bem das vacas magras, assim, sabe? Aquele período tenebroso. E aí, quando eu vi contra-cheque, veio um desconto assim, GEAP. Aí eu disse, e eu assinei alguma coisa de... Fui lá no RH, né? O que houve aqui no meu contra-cheque e tal? Tem um desconto aqui. Isso aqui é o plano de saúde que todo mundo tem. Eu disse, que bacana, mas eu já tenho um que eu trouxe lá do Rio de Janeiro e tal. Que eu também posso em Florianópolis, né? Não, mas é que todo mundo tem. Não, mas eu tenho o meu, eu não preciso desse. Não, eu entendi, vocês vão... Cadê o papel que eu assinei sobre isso? Não tem. Adesão automática. Não tive dúvida. Atravessei a Praça Pereira Oliveira, Patrícia Pereira, Carlos Alberto Pereira, Praça Pereira Oliveira. Né? Então, os Pereira dominando a área. Atravessei a rua... Entrei no prédio da Justiça Federal, excelentíssimo senhor juiz federal. Com 15 dias de procurador do INSS, eu tinha um processo contra o INSS, pedindo uma liminar para evitar o desconto. E adivinha, a liminar foi concedida. Então, notem, infelizmente, se dão as coisas dessa forma, no âmbito de cargos públicos, efetivos. Não é? Então, não é uma novidade para mim. Quando eu vi isso, eu estou vendo o filme de novo. Não é? Não há escolha quanto à vinculação ao regime próprio. Ou seja, se eu entro na magistratura hoje, na magistratura do trabalho, eu não tenho escolha quanto a ser tributado apenas em 11, não sei se 14%, do teto do INSS, do valor que serve de base como teto do INSS. Isso eu não tenho mais escolha. Essa é a situação. Eu ingresso nesse modelo, em que eu pago uma contribuição que é bem menor do que o pessoal que entrou antes. Em vez de 11% sobre o subsídio total, eu pago 11% sobre 5 mil e alguma coisa.
Ah, que beleza, vai sobrar um líquido bem legal. Sim, só que você tem que ficar prestando atenção depois no que vai acontecer na tua aposentadoria, porque a tua aposentadoria também se limita a esse valor. É aí onde entra a história do entro ou não entro no FUNPRESP para os que entram hoje, para os que entram desde 14/10/2013. É aí onde entra a questão. E esse período, então, ainda aberto de adesão, interessa aos novos sob esse ponto de vista. Leia-se novos, 14/10/2013 em diante. Toda vez que eu me referir a novos, são esses. Antigos, né, são os que entraram antes disso, nesse sentido. Então, eu adiro ou não a esse plano de benefícios de complementação de aposentadoria. Eu não tenho como tomar posse hoje no cargo de juiz do trabalho e dizer, eu quero contribuir com 11% sobre o total da minha remuneração e quero sair com integralidade e paridade. Não, meu caro, isso não te pertence mais, aquela piadinha clássica lá da humorista, né? Não te pertence mais, lamentavelmente. É isso que eu digo aqui. A contribuição vai ser lá até, na verdade não é até, é no limite, né? O valor é aquele. Então, quando chegar janeiro, vai mudar o teto do INSS. Eles vão aplicar o INPC. O INPC, todo ano, o valor teto do INSS é corrigido pelo INPC todo 1º de janeiro. Então, no mês que vem, haja reajuste ou não da magistratura, e nós já sabemos que não há, esse pessoal novo, outubro de 2013 em diante, sofrerá um acréscimo na sua contribuição previdenciária, que nós, antigos, não sofreremos. Por quê? Porque vai mudar a base de cálculo. A base de cálculo pode pular para 6 mil, vamos dizer. Então, eles vão pagar 11% de 6. Enquanto continuaremos pagando nós a mesma coisa. O contra-cheque dos antigos ficará igual. O do pessoal pós-FUNPRESP ficará com o líquido menor um pouco. O que significa aderir ao FUNPRESP, então? Significa pagar uma complementação, quer dizer, eu pego aquele valor que eu não vou reverter aos cofres da União para o regime próprio de previdência e fazer uma poupança individual, na qual, por se tratar de um fundo de pensão, há uma contribuição também da parte do, aspas, patrão, que no caso é a União. Então, é um para um. Cada R$1 que você coloca, a União coloca R$1 até o patamar de 8,5%, salvo o meu engano. Não é? Acima disso, se você quiser colocar mais lá, tranquilo. Só que aí a União não comparece com o R$1 a mais. Até 8,5%, a União dobra. Acima disso, ela joga o 8,5% e você coloca o que você quiser a mais. Bom, qual é a vantagem que eu tenho nisso? Aí você tem questões fiscais, né? Aumenta naturalmente o teu montante lá, que, consequentemente, vai modificar o valor da tua complementação de aposentadoria, porque o plano hoje é o chamado plano de contribuição definido e não de benefício definido. Eu não sei quanto eu vou receber lá na frente. O quanto eu acumular vai me gerar uma renda. Qual renda é? Dá para fazer estimativa, mas não dá para fazer cálculo preciso. Não dá para fazer cálculo preciso. Mas isso tem a ver com quebradeira de bolsa e tal. Não, não tem a ver com quebradeira de bolsa. Tem a ver com o montante que você conseguiu arrecadar e quanto que você, de que forma você vai receber isso depois que se aposentar. Porque tem mais de uma forma de você receber isso. Bom, a esmagadora maioria aqui presente está no outro bloco. No bloco 13 de outubro de 2013 para trás. Né? Então, nós, os dinossauros, né? Nós que entramos ainda no período Jurássico, né? Estamos nessa situação aqui. Só que aí agora eu vou dividir as nossas situações, porque temos situações diferentes. Primeiro, nós temos aqueles colegas que estão na carreira, mas poderiam amanhã entrar com requerimento de aposentadoria. Para esses, não há, a meu ver, muita dúvida. O FUNPRESP não se torna minimamente vantajoso na medida em que ele já preenche todos os requisitos para aposentadoria. Nem mesmo uma reforma constitucional poderia afetar o direito adquirido. Em tese, né? Voltamos ao ponto da segurança jurídica, né? Mas, quer dizer, minimamente isso é o que deve ser assegurado, minimamente, não é? Então, se ele já recebe abono de permanência,
não é, a meu ver, o caso. Esse é o grupo, digamos assim, que estaria completamente fora, né, dessa perspectiva. Aqueles que não preencheram, aí nós temos duas situações. Nós temos aqueles que têm a integralidade e paridade por força de regras de transição, e aqueles que não têm integralidade e paridade nem por regras de transição. Por quê? Porque ingressaram já após a regulamentação da emenda 41. Então, é o período de fevereiro de 2004 até outubro de 2013, né, que atinge também um bloco significativo aqui no nosso grupo. Não é? Então, notem, aqui a leitura começa a criar, né, eu passo a ter caminhos. Né? Então, o aderir ou não aderir é essa a questão. Né? Aqueles que têm, né, essa situação de não direito adquirido, né, podem optar ainda, né, dentro do prazo previsto, eu até não coloquei a data ali para não cometer heresia de errar, deixo por conta do pessoal do FUNPRESP fazer isso, podem ainda aderir, e em aderindo, então, muda-se o estado de coisas. Digamos que eu aderisse hoje, paro de pagar 11% sobre o total do meu subsídio, passo a pagar 11% sobre 5 mil e pouco. Adiro ao FUNPRESP e começo a pagar aqueles 8,5% até, né, aquele 8,5% a União consegue botar R$1 a cada real que eu colocar. E saio, aí depois nós vamos ver, com na verdade, um trio de benefícios. É aí onde surgem as primeiras grandes dúvidas. Aquele que tem o período ingressante, né, na carreira pública, já no período pós-regulamentação da emenda 41, já não tem integralidade e paridade. Então, ele já não é nem a questão da regra de transição, ele não tem outra. Mas ele ainda pode se aposentar com valores superiores ao do teto do INSS, e bem superiores, na medida em que média aritmética dos salários de contribuição de julho de 94 até a véspera da aposentadoria, em um período em que nossos reajustes são zero há muito tempo, e esses valores são corrigidos monetariamente pelo INPC, eu tenho para mim, e notem, eu não sou contador, mas um bom contador, um contador das nossas varas, das nossas assessorias pode nos ajudar. Acredito eu que mesmo o pessoal da emenda 41 ainda consiga um valor significativo de aposentadoria, vírgula, se a PEC 287 não vier, né, ceifando de novo a questão da segurança jurídica. Então, aqui começam realmente os dilemas, né? E são dilemas que são, né, como eu ia adiantando ali, absolutamente individuais, apesar de nós termos que pensar em âmbito coletivo, a decisão de cada um realmente é uma escolha individual. Então, notem, vamos dizer que, na situação em que eu sou anterior à emenda 41 e eu não adiro ao FUNPRESP por opção. Então, eu me sujeito a todas as reformas constitucionais que virão pela frente. É uma aposta. Você vai jogar pôquer. Você vai jogar e vai apostar, vai pagar para ver. Pode sair na integralidade, na paridade? Pode, se a emenda 47 não for derrubada. Pode ter que trabalhar até os 65? Pode, se a PEC 287 vier e a regra de transição não for mantida, ou pelo menos satisfatória, né? Porque permite cálculo por média, mas, de repente, o cálculo da média não me agrada. Então, eu fico até os 65 porque o cálculo não me agrada. Então, eu tenho que fazer uma aposta. Eu tenho que fazer uma escolha. Não é? Se eu, no entanto, opto pelo fundo, não é? Aqui aparece a distinção. Não é? Existe eu falei em trio de benefícios, né? Então, esse trio se compõe de um benefício igual ao teto do INSS, os 5 mil e tanto de hoje. A complementação daquilo que eu pagar ao FUNPRESP, somado àquilo que a União colocar. E um benefício diferido ou especial, que é uma espécie de acumulação do que você contribuiu no regime próprio até hoje. Então, há uma espécie de proteção
desse conteúdo de contribuição que você já fez, que a reforma constitucional não nos assegura. E isso, me parece, é o ponto mais crítico. Né? Porque talvez, e aí, né, sem ser dirigente, ou seja, digo, mas metendo pitaco, porque eu estou fazendo parte da comissão. Hoje, a Colucci nem falou que eu era da comissão de Previdência. Sacanagem. Foi um lápis. Estou em casa aqui. Talvez um mote importante do debate, Noêmia, né, a equipe que está aqui, da diretoria, seja, não dá para a reforma ser pior do que o FUNPRESP, tem no mínimo empatar. Concordam? Não é razoável que as pessoas que estão há mais tempo na carreira tenham que ser lançados ao FUNPRESP porque a condição da reforma é mais traumática, mais draconiana do que aderir ao FUNPRESP. A adesão passa a ser compulsória nesse sentido. Por quê? Porque eles estão colocando você no cadafalso. Olha, você vai ou você cai. Ou você dá um passo para o lado ou você cai no precipício. Então, não sei se viajo na maionese, mas me parece que é uma leitura. Que esse benefício diferido aqui tenha que ser o chão, já que a gente não está discutindo mais teto. Mas esse aqui é o nosso piso. Esse aqui teria que ser o nosso piso. Muito bem. Então, é isso que acontece aqui. Ó. O meu trio, né? Se fosse eu. A aposentadoria, né? Se eu vier para o FUNPRESP, né? Eu vou pegar um teto, mais um benefício diferido, que aparece depois no slide, e a complementação daquilo que eu cotizar. Tá? Então, esse é o trio de benefícios, vamos chamar assim. E, por conta disso, muita gente acaba aderindo. Há um movimento muito grande na Justiça Federal. Né? Não sei se os colegas têm tido contato com juízes federais. Muitos estão indo por conta especialmente disso aqui. Especialmente desse benefício diferido. Não é? Vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi o somatório da coisa. Você vai deixar lá num stand-by o quanto você contribuiu, proporcional ao teu tempo de serviço. Certo, né? Isso. Esse que é o diferido. Isso que é o diferido. Exatamente. Daí você vai contribuir sobre o teto e sobre um complementar. Isso. Quando eu aposentar, eu vou ganhar aquele stand-by que ficou, mais o complementar e mais o teto. E mais o teto do INSS. O teto eu vou ganhar também. Sim, Independente, 5 mil e pouco, mais independente se eu contribuir sobre o teto por 5, 10 ou 15 anos. Exatamente. Eu vou ganhar aquele proporcional somado ao teto, somado ao que eu contribuí para o FUNPRESP. Isso. E se eu não quiser contribuir para o FUNPRESP, eu vou receber o proporcional somado ao teto. Não, você vai receber o que a regra vigente estiver dizendo a seu respeito. Então, por exemplo, hoje seria a emenda 47. Você sairia com integralidade e paridade. Não, mas assim, eu não aderi ao FUNPRESP, tá? Eu falei assim, eu não quero mais me submeter ao regime, ao nosso regime. Sim. E não quero contribuir para o FUNPRESP. Eu quero só contribuir para o teto. Não tem. Tá. Daí eu vou receber proporcional ao tempo que eu já contribuí integral, Isso. que está no stand-by, que é o diferido, mais o teto. Me parece que essa adesão dessa forma não é possível. Não? Você tem que pegar o pacote inteiro. Tá, mas e para eu pegar o pacote inteiro, eu preciso pagar 8,5% para o FUNPRESP ou eu posso pagar 2% para o FUNPRESP? Não, é 8,5%. 2 não pode? Não. 3? Não. 8,5% é o mínimo. Tem 6,5% mínimo até 8,5%. Opa, já melhorou. Já ganhamos pagar 2. só 6,5%. Já estamos negociando. Já estamos negociando. E daí, se eu pagar 6,5%, eu ganho o meu diferido, somado com o teto e somado com 6,5% proporcional àquele período. Isso aí. Tá, beleza, obrigado. Mais um. Léo. Só uma questão. Esse benefício proporcional diferido aí, seria um valor residual já garantido, que acumularia com o teto da Previdência? Sim. Ele é pago por quem? Pelo Estado Pela União. ou pela União? Pela União. Então isso faz pensar. Pois é. Aí, voltamos ao primeiro slide. Qual é o meu receio?
Né? Eu não estou desmerecendo em absoluto o FUNPRESP, não estou desmerecendo em absoluto nada. Eu só não tenho, e aqui é uma opinião muito particular, a confiança, que aí, né, já que foi citado aqui que eu estou fazendo doutoramento em Portugal, a confiança legítima de que falam lá os portugueses, de que esse benefício diferido vai ser assegurado, porque qual é a garantia? La garantia sou eu, diriam. Né? Esse é o risco. Eu não tenho certeza se a União vai honrar isso. Esse é o meu medo. Esse é o meu particular receio. Meu particular receio não diz respeito à gestão do FUNPRESP, não diz respeito a... É a manutenção das regras do jogo. Exatamente. Porque exatamente. Lá quando a gente entrou na carreira, não era um negócio? Já não mudou 2 vezes? Qual é a garantia? Qual é a garantia? Essa é a questão. Esse é o receio. Em que pese nós a princípio, tem aqueles colegas que dizem assim, eu não gosto de me preocupar com a pensão, essa não é uma preocupação minha. Né? Então, eu prefiro me aposentar. Né? Como diria o Luciano Ataíde, até porque a outra opção não é muito legal. Eu preciso sair da carreira aposentado. Né? Diga, Andréia. Vou fazer uma pergunta bem particular. O que você vai fazer com relação a você? Bom, hoje quando eu chegar em casa eu vou botar o Henrique para dormir, mas pensando depois, porque estou com um filho pequeno, né? Enfim. Eu tenho um projeto particular de carreira, né? Eu não viso ir até instâncias acima e tal. Meu tempo é meu tempo. Eu acho que eu tenho um tempo. Eu tenho um tempo de maturação e um tempo que, como toda fruta, acaba, né? Como todo legume, toda verdura, eu vou começar a murchar. E aí eu não quero ficar até aí. Eu quero sair antes. E aí tem muita coisa importante para fazer. Daí porque, até falava para a Patrícia no caminho, né? Não penso em aderir ao FUNPRESP, volto ao ponto. Não... eu digo assim, eu brinquei assim, eu não estou vendo a linha de chegada, mas o boxer me avisou que tem 3 voltas, mais ou menos, 5 voltas para acabar a corrida, meu pneu está meio careca e eu estou achando que estou saindo de traseira. Então, é melhor eu parar, né, não querer correr mais do que o Felipe Massa, por exemplo. Né? Acabou a temporada e tal, joga o capacete e vai fazer outra coisa. Mas isso sou eu. E aí é a questão das escolhas pessoais que eu vou, no final, tratar também. Pensão. Né? O perigo de você não prestar atenção na pensão é você deixar os teus familiares numa condição de risco. Né? Então, olha o efeito rebote na pensão. Quando você fica no sistema atual, a pensão é calculada de uma maneira. Se você for migrar para o FUNPRESP, você vai ter que cotizar lá no FUNPRESP também para pensão. Você vai ter que fazer contribuições para garantir pensão, né, ou fazer isso fora do sistema, porque senão a tua família sairá com uma aposentadoria de, no máximo, 5.000 fumaça. Porque o efeito rebote. Não tem, não, mas a aposentadoria de um jeito, a pensão é de outro. Não, é o pacote. Mais uma vez, é o pacote inteiro. Então, pense a tua família vivendo com 5.000 e poucos reais do padrão que você, de qualidade de vida que você dá a ela hoje. É uma decisão muito complexa. Sobre a PEC 287, deixa eu conferir o tempo aqui para não atropelar. Tá, ok. Sobre a PEC 287, só algumas menções. Né? Como a coisa está, né? O estado da arte, embora muito incipiente, sem possibilidade de eu apontar concretamente alguma coisa, porque está tudo muito esquisito. A ideia parece que é realmente dar uma rasteira geral em todos. Quem entrou antes da 41, quem entrou depois, derrubar a 47, e nisso, né, estamos todos no mesmo barco, literalmente. Todos agora estamos no mesmo barco, se isso acontece. Não é? Porque aí, dependendo da transição, como se diz aqui, né, que vai, para você ter integralidade, se isso passar, terá que chegar a 65, 62 anos, né?
Então, às vezes, se for para esperar até 65, 62 anos, vai ter gente dizendo assim, então eu fico no FUNPRESP. Por isso que eu disse que pode ser que estejam colocando você no FUNPRESP, né? Fazendo uma outra forma de adesão que não tão facultativa assim, porque o outro quadro é um quadro pior, né? O mesmo a questão do cálculo aqui, eu não sei se vai ficar desse jeito. Ainda tem a tal da escala móvel, né, que 65, 62 é só pelos primeiros 3 anos, então depois isso vai crescendo. Aí depois já disseram que vai ser escalonado em 20 anos, ainda não há nenhuma concretude nisso, então temos que esperar. Não é? Com relação à invalidez, eu tenho uma preocupação à parte. Também os colegas lá dos meus idos, da minha despedida do Conselho de Representantes, vão lembrar disso, talvez. Diz, olha, minha preocupação não são as hipóteses em que nós nos aposentamos e vamos jogar futevôlei na praia. Minha preocupação é a invalidez. Por quê? Quanto mais tempo a gente fica, pior a gente fica de saúde. E a tendência é que aumente o número de casos de aposentadoria por invalidez. Lamentavelmente, precisamos ser realistas. A realidade é essa. Não é? Invalidez. E invalidez, como os senhores devem saber, no nosso caso, diferente do regime geral, não é cálculo igual para todo mundo. O colega não se aposenta porque perde muito, está enfermo. Sim. Forçando e a saúde não aguenta. E aí o que acontece? Se a causa não é ligada ao trabalho, se a doença não é profissional, não é? Ou não é daquelas que estão num catálogo absolutamente tímido da lei, tem 11 ou 12 enfermidades ali que garantem proventos integrais, mais aquelas de natureza profissional, o resto é proporcional ao tempo. Ou seja, se eu tenho um colega com 5 anos de contribuição e ele por exemplo, vitimado por uma doença grave como doença de Chagas, que todo mundo sabe que é grave, mas não está na lei como grave, porque o legislador não botou, então ele sai com 5,35 avos, que tal? Que beleza. Da média. A gente vai ver aqui que tem uma decisão do Supremo dizendo que é sobre o integral, mas a interpretação do TCU e a interpretação dos órgãos de RH é média. É média. Então, notem, é uma nuvem muito pesada sobre as nossas cabeças. Mais um motivo de preocupação. Desde 2007 eu falo nisso. Não é? Então, a preocupação muito grande com essa questão da invalidez. Não é? Aí diz que a PEC vai garantir uma aposentadoria por média àqueles que não quiserem esperar até os 65, 62. Mas vão ter exigências aí, o tal pedágio, né? Como é que vai ser configurado esse pedágio, nós vamos ter que esperar para ver como é que vai ser a configuração. Mas não creio que vai ser exatamente como é a emenda 47. Não vai ser a fórmula 95-85. Não tenho a menor dúvida de que alguma coisa virá a mais. Não é? Então, de novo, quanto tempo mais? Será que esse tempo mais vai bater lá no 65 ou no 62? Se bater na trave, será que não é melhor esperar? E aí entra a história do cada um é cada um. Lamentavelmente, eu não posso dizer para você ou para você o que fazer. Eu digo, olha, tem que fazer um estudo da sua possibilidade. Né? Quais são as cartas que estão na mesa? Que jogo você vai jogar? Não é? Então, André me fez responder a pergunta. Eu tenho consciente que cartas eu vou botar na mesa conforme, né, a minha leitura do que eu vou fazer na vida. Não é? Agora, isso tem que ser realmente uma escolha de cada um e cada um vai ter que parar realmente para pensar. E nós vamos ter que dizer isso para a nossa base. Né? Mais uma vez, me arvorando aqui de dirigente associativo com o perdão de vocês. Não é? Porque as regras de transição, às vezes, vão ser, como eu disse, não vão ser satisfatórias, não vão ser factíveis, não vão ser aprazíveis. Você vou ficar naquela regra geral, vou lá para o 65. Só que aí chega no 65, não é mais 65, já vira 68, daqui a pouco já é 70. Então, quer dizer, é aquela brincadeira do cachorro correndo atrás do rabo, você nunca consegue encontrar, né? Uma leitura que eu faço, né? Então, nós teríamos que, pelo menos, respeitar aquele padrão que foi estabelecido lá atrás. Não é? Então, uma alteração
naquela situação em que a emenda 41 deixou, né, permitiu que o cálculo tivesse variáveis diferentes, preservando o direito acumulado, né, deveria voltar a ser respeitada numa próxima reforma. Por quê? Pelo simples e comezinho fato do que eu disse no começo. Quando você entra, diz ali que é integral. O que disse para você? Não se preocupe, não precisa cotizar, não precisa fazer poupança, não precisa ir para o banco, até porque não tinha Funpresp, eu tinha que ir para um banco privado. Não precisa pagar juros, não precisa pagar taxa de administração, não precisa botar R$1 e receber 90 centavos. E eu fui bem legal na minha conta, porque dá para falar em 75 centavos em alguns casos. Então, tudo isso tem que ser considerado, né, numa futura reforma, quando é que ela venha, se é que vem. Se a pensão já era ruim, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Então, o que a PEC 287 faz? Achata a pensão mais ainda. Passa a ser 50% e não 100%, mais 10% para cada dependente, isso já, né, na verdade, já está regulamentado dessa maneira, sem reversão de cotas, e proíbe acumular pensão com aposentadoria, até o máximo do valor exorbitante de 2 salários mínimos. Isso, para mim, é a paulada mais severa da PEC, porque ela atinge uma população que não tem mais o que fazer. Eu tenho dito, onde cometem a mesma heresia que cometeram aqui, para falar sobre isso, eu digo assim, os velhinhos embaixo da ponte. E aí eu conto a historinha assim, olha, 2 pessoas aposentadas, um casal de idosos com 70 anos de idade, cada um recebendo R$5.000 por mês. Eu nem vou... Eu digo assim, ó, estou no âmbito do regime geral. 5 mil por mês cada um. Renda familiar, 10 mil. Todos nós sabemos que a economia doméstica funciona de que jeito? Bom, se eu tenho uma renda familiar de 10 mil, meus gastos são 10 mil. Não tem essa, eu tenho renda de 10 e gastos de 7 e guardo 3. Isso não é Brasil. Não é? Até porque se eu estou aposentado, aí mesmo é que eu não preciso me preocupar em cotizar para o futuro, né? Porque o futuro já chegou. Na verdade, alguns já até passaram do futuro, né? Já estão meio no homem bicentenário, assim. Eu costumo dizer que a próxima reforma chamará anteprojeto Niemeyer, né? Passou de 100 e se aposenta. E aí o que acontece? Falece um dos dois. No dia seguinte ao enterro, a renda caiu para 5. A renda caiu para 5. E não tem conversa. A PEC 287 não tem transição. Para óbito não tem transição. Aqueles que estavam moribundos, não tem essa regra de transição. Não. Já estava em cima da cama, não tem essa regra de transição. Não tem. A regra é draconiana. É o extremo do draconiano. E se isso vai resolver o problema de caixa da fazenda pública, eu não vou nem continuar a minha fala. Isso é vergonhoso. É vergonhoso que um país que tem uma Constituição dizendo que vai garantir o bem-estar vá atacar exatamente aquele segmento que não tem nenhum poder de barganha, que é o aposentado e o pensionista. Que ninguém está ali para lutar por eles, salvo categorias organizadas como nós. Porque não existe, né? A Associação dos Aposentados da Previdência Social. Existe, sim. Poder de barganha, 0. 0. Nós temos poder de barganha. Caminhando para os finalmente, respeitando o tempo, para não atropelar o almoço. Então, notem. Esse é o nosso atual, né, conjunto de membros da nossa categoria. De um lado, pessoas que têm ainda direito adquirido, ou uma grande expectativa de se aposentar com integralidade e paridade, ou ainda que se aposentam acima do teto do regime geral. Do outro lado, nós vamos ter pessoas que já entram sabendo que só vão poder se aposentar obtendo os 5 mil e poucos reais do INSS, teto do INSS, e que vão ter que sair atrás do prejuízo, porque se ficarem na fábula da cigarra e da formiga, né, vai dar problema. Né? Então, nós precisamos, né, realmente conscientizar os nossos colegas desse problema. Né? E todos, não tem exceção, tirando aqueles que têm direito adquirido.
tirando aqueles que têm direito adquirido. Por quê? Porque se a reforma vier, e ela vier antes ainda do prazo limite de adesão, dá tempo ainda de tentar saltar do barco para evitar o precipício. Né? Então, saltar do trampolim para evitar o precipício. E, então, é uma preocupação mesmo. Não é? Esse era o mundo. Né? Todos éramos, de alguma maneira, antes disso ainda, né? Porque o 93 eu nem reproduzi ali, todos nós éramos uma categoria una. Una, forte, né? E hoje, ao contrário, há riscos de cisão, existem preocupações diversas, né? Existem grupos de aposentados achando que não são representados, e isso é grave. Eu não concordo com isso, tenho certeza que estão representados aqui, acompanho, não é porque eu saí da direção da Amatra que eu não acompanho, muito pelo contrário, não faz 10 anos que eu estou aqui, na verdade faz uns meses que eu estou, né? Só meio do ano eu estava aqui, não é? E eu acho que talvez nós sejamos uma das categorias mais preocupadas com isso, porque todos nós sabemos que amanhã seremos nós os aposentados. Não há dúvida que não tem sentido nós não defendermos a classe dos aposentados, porque nós somos os aposentados. É uma questão de tempo. Não é? E, no entanto, é muito difícil, porque Maquiavel já disse isso há tantas centenas de anos atrás, é muito difícil quando nos dividem, porque assim fica mais fácil governar, não é? Ou não governar. Não é? Eu não vou falar, já falei da invalidez, o problema dos cálculos aqui, eu vou pular essa parte, na verdade eu avancei, e aqui apenas as bobagens que eu escrevo eu falo, e as que eu falo eu escrevo, então só para mostrar que lá no livro eu também tenho esses mesmos comentários. Só não estão atualizados pelo último texto da PEC 287. Meus caros, é uma questão complexa e é uma questão de escolha. Eu acho que o recado que nós temos que dar para os nossos colegas é: precisamos tomar consciência, tomar pé daquilo que nos cerca, para que cada um faça, responda a pergunta que a Andréia fez, né, que a minha presidente fez. Né? Cada um precisa saber responder essa pergunta. Isso é o importante. É isso que nós precisamos dizer aos nossos colegas. Respondam a pergunta da Andréia. Saibam pelo menos que estratégias podem tomar. Não que isso seja uma escolha, só lembrando que a adesão ao FUNPRESP, uma vez feita, é irretratável. Faltou dizer esse detalhe. Então, ainda assim, é mais complexo ainda, porque se eu der o passo para frente, eu não consigo dar o passo atrás. Mas, de qualquer modo, consciência. Precisamos ter consciência. Precisamos parar para pensar em nós, cada um de nós, porque nessa justiça social, o que mais fazemos é pensar nos outros, né? Mas tem uma hora que a gente precisa pensar na gente. Ok? Muito obrigado. Maravilha. Aberto, então, alguns minutinhos para as perguntas. Já foram sendo feitas. O Rodney tem uma aí. Vamos ver. Eu só queria te fazer uma pergunta, uma dúvida que me ocorre. Quando você levanta a questão da compulsoriedade, me parece que essa possibilidade não existiria na medida em que, necessariamente, quem adira terá que fazer uma opção por quanto vai pagar. Uhum. Falou-se aí até o índice 6,5 a 8,5. Então, certamente, haverá uma manifestação necessária a quem tenha que aderir. Eu não vejo como você impor compulsoriamente, mas eu vou pagar quanto? Eu acho que necessariamente tem que haver essa manifestação. Só essa ponderação que me ocorreu e eu queria ver se você refletiu sobre isso. Claro, claro. Não, perfeito, Rodney. Quando se colocou esse acréscimo na lei, a preocupação era aumentar o número de adesões. Mas não se preocupou com essa questão da escolha. Então, quer dizer, ficou um boneco sem braço, né? Tem coisa faltando, realmente. No entanto, o texto está lá. Né? Existem já alguns casos concretos de pessoas que se insurgiram contra isso judicialmente. A exemplo do caso que eu contei aqui do INSS, no meu caso lá do plano de saúde, houve pessoas que fizeram a mesma coisa, entraram com ações na Justiça Federal dizendo: olha, eu não aderi coisa nenhuma.
pode parar de descontar, né? E as decisões que eu conheço são favoráveis. Assim como, né, aproveitando o gancho, nessa semana que passou, tem uma decisão importante nessa matéria, que é a história dos que vieram dos estados e municípios e tomam posse em cargo de juiz, por exemplo, do trabalho, agora após outubro de 2013, e que estavam também sendo considerados integrantes do FUNPRESP. No entanto, o Supremo Tribunal Federal disse não. Se a pessoa ingressou no serviço público, ainda que no estado ou município que não tinha previdência complementar, o ingresso no serviço público é que estabelece a forma como ele se relaciona com o regime próprio de previdência. Então, se um colega, por exemplo, é promotor de justiça no estado de Santa Catarina, né? Santa Catarina já quase não conta mais, porque eles também já estão instituindo, e vem para a magistratura do trabalho, ele não pode entrar no FUNPRESP. Ele pode escolher dizer, não, eu tenho regime, ingressei no serviço público sob a égide da emenda 41 e tenho direito a contribuir sobre o meu subsídio integral. Né? Então, é importante esse detalhamento aí do aderir ou não aderir. Né? E essa questão do Estado e município, a meu ver, vai na mesma linha do que a gente estava comentando, que não pode existir realmente essa compulsoriedade, sem sombra de dúvida, e ainda tem realmente esse equívoco de não dizer qual a alíquota que se aplica no caso. Céu. Kleber. Tudo bom? Duas dúvidas. Embora você tenha dito que talvez à tarde respondam com mais propriedade, mas queria ouvir sua opinião quanto à data limite para essa possível migração. E se esse benefício diferido ele é calculado já de plano e depois passa a ser corrigido, ou é só uma prospecção, enfim, algo, um cenário desenhado e lá adiante é que se calcularia? Como funcionaria isso? Existe... Bom, primeiro, o cálculo, né, ele obedece a um dispositivo da Lei 12.618, né, que manda calcular uma média aritmética dos últimos salários de contribuição e que, então, seria a base desse benefício diferido. Claro que ele vai variar conforme o tempo, né, porque, digamos que você peça um cálculo hoje e depois resolva aderir só em janeiro. Como o INPC já dá uma mudada, pode ser que o valor mude, mas não significativamente. Então, quer dizer, você já tem de antemão esse valor, sim. Né? Na medida em que você pede uma simulação, já se faz essa simulação do valor, tanto do benefício diferido, quanto as projeções. Aí sim, o FUNPRESP pode te dar projeções. Eles trabalham com projeções. Não, olha, se a economia crescer tanto, o PIB crescer tanto, a taxa de juros média e tal, dá mais ou menos isso. Agora, o benefício diferido, não. Ele já sai, digamos assim, carimbado. Né? Carimbado nesse sentido. E acredito que a correção deva obedecer também algum critério de manutenção do poder aquisitivo e não o reajuste da magistratura. Vai ser NPC, pois é. Porque senão também há um problema, né? Porque ficaríamos todos, mais uma vez, né, dependentes. Fica o INPC, então. Né? Então, quer dizer, aí preserva o poder aquisitivo também desse benefício diferido. Respondi, Kleber? A data é meados de 2018, eu só não coloquei a... 28 de julho de 2018. Então, temos aí 7 meses aproximadamente. Eu só queria falar mais uma coisinha, se permite. Manda. Eu acho que a explanação do Carlos Alberto nos remete à relevância das nossas ADIs, que datam de 2004, estão liberadas para julgamento desde 2008. Já entraram na pauta 2 ou 3 vezes e saíram. Eu sempre digo desde aquela época que chegaríamos onde chegamos. Numa magistratura dividida, numa magistratura que, na época própria, não se uniu para lutar contra as reformas que estavam vindo, não se aglutinou. Mas eu acho que ainda é tempo. Eu acho que nós devíamos sair daqui hoje com triplo compromisso de refazer a cabeça do judiciário como um todo, porque eu acho que isso vai ser o fim da magistratura lá adiante. Divisão, ninguém vai ter interesse em vir para o judiciário,
A paridade e a integralidade, para nós, elas sempre foram decorrências naturais das garantias da vitaliciedade conjugada com a irredutibilidade. Essa reforma que está vindo aí não abala os princípios das nossas ADIs, tanto é que nós preferimos ficar quietinho, porque não estão mexendo com 93, 5, 6, né? 6. Então, eu acho que é isso aí que a gente tem que repensar, botar fogo em todo mundo aí do Judiciário, do Ministério Público e tentar convencer o Supremo que só ele pode salvar a unidade da magistratura nacional que ele tanto proclama em todas as suas decisões. Como haver unidade de magistratura nacional sem uniformidade de regime previdenciário e uniformidade de regime remuneratório, que é o que também a gente está vendo, essa cisão profunda aí entre o Judiciário dos Estados da União. Desculpe a choradeira, mas eu tinha que pontuar isso. Não é choradeira nada, é legítima e repõe realmente as coisas. Eu, na verdade, nem comecei por aí, porque, consabidamente, né, aqui no Conselho de Representantes, e todos que integram a vida associativa, sabem que a nossa batalha vem dali, e essa é a nossa principal bandeira, nunca poderia ser outra, né? Mas, digamos, dentro de um pragmatismo, os colegas que estão, né, com uma faca na jugular, aposento, não aposento, adiro, não adiro, quer dizer, mesmo futuramente um êxito nas ações diretas, não interfeririam, porque, naturalmente, tudo isso sofreria o chamado arrastamento, né? Mas obrigado, Roger, obrigado, Christian, obrigado, Kleber, mais uma vez aí pelas intervenções. Minha presidente, beijo no coração. Bom, pessoal, vamos interromper, né? Senão o almoço vai ficar muito tarde. 14 horas estaremos de volta, né? A Rose, nossa diretora de eventos, pede para lembrar que, enfim, lá na Fogo de Chão, R$ 138, dá para comer só a salada, que começa com 49, vai subindo. Miró, 75, né? Miró, 75, o buffet vai aderindo. Pega um peixe, pega um frango, pega só uma carne. Interessante, tá? Lá no Windows, o senhor é à la carte, no Dali à la carte, enfim, os presidentes sabem aqui e a gente vai junto para lá, tá? Pois não. Os colegas que chegaram depois, tem uma lista de presença aqui, gostaria que assinassem o nome completo, bem legível, para a gente poder depois expedir o certificado, tá? Eu vou entregar então, falando de certificado ao Carlos Alberto, está aqui, palestrante nosso. Muito obrigado, meu caro. Valeu. Carlos vai ficar tarde com a gente, né? Eu vou até o TST e volta. Vai ao TST e volta, tá? Acho que eu penso só um pouquinho, meia hora. Uma meia hora, tá. Daí participa com a gente de tarde também, tá? Bom almoço e a gente volta depois, tá bem? Um abraço. Você almoça com a gente, mano? Eu moro aqui do lado.